Bom dia a todos, na paz do Senhor. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa mais um dia. Vamos elevar a Deus agora neste momento uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Senhor, neste momento, Pai, primeiramente, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Neste momento nós clamamos a Ti, Pai. Que o Senhor seja sobre a nossa vida neste momento, Pai. Eu não sei o que as pessoas que estão do outro lado e que vão ver essa mensagem, esse devocional estão passando. Mas Tu, Senhor, sabe todas as coisas, Senhor. Então, que neste momento o Senhor esteja alcançando essas pessoas, esteja alcançando essas vidas, nas dificuldades que elas estão tendo. Que o Senhor esteja tocando, mostrando a elas o Seu amor, mostrando a elas que Tu és o Deus que pode mudar a realidade delas. Que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. E aonde, Pai, há lares destruídos, que o Senhor venha e restitua, Pai. Aonde há pessoas tristes, que o Senhor venha e traga alegria. Aonde há pessoas enfermas, que o Senhor venha e traga cura. Aonde há pessoas cativas e aprisionadas, que o Senhor traga libertação. Porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que opera milagre. Senhor, e através da Tua palavra existe vida, e vida em abundância, Senhor. Então ministra nos nossos corações nessa manhã a Tua palavra, trazendo revelação de tudo que está no mais profundo das Suas Escrituras. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco nesta manhã. Amém. Então hoje nós vamos estar meditando em João, agora no capítulo 6, sobre a multiplicação dos pães e peixes, amém? Pega a tua Bíblia aí e vamos estar acompanhando juntamente comigo? E diz assim, capítulo 6, versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus. Então aqui, olha o que a palavra diz, olha o que as escrituras diz, que muitos já tinham visto os sinais que Jesus operava e que curava, E que operava o milagre, que curava os enfermos. Então muitos, ou seja, neste momento já, aqui a palavra diz, partiu Jesus do outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Então aqui uma grande multidão já começava a acompanhar e a seguir Jesus, porque eles viram que existia algo sobrenatural na vida do Senhor Jesus, Porque muitas pessoas já haviam sido curadas, e João aqui, ele não revela todos, os sinais e maravilhas que Jesus operou, mas apenas alguns, como eu falei no nosso último estudo no domingo. Nem todos os milagres que Jesus operou, João descreve no evangelho dele. Apenas alguns dos sinais e maravilhas e milagres que Jesus operou. Então aqui uma multidão já acompanhava o Senhor Jesus. 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada
e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir a arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém, glória a Deus, que palavra tremenda. Então aqui nessa passagem nós já vemos que, devido aos milagres e as maravilhas, e os sinais que Jesus estava operando, multidões já começaram a acompanhá-lo ali, desde ali dos milagres que ele operou ali na Galileia. Então multidões de pessoas já vinham atrás dele, E ali nessa passagem aqui diz que o Senhor ele foi para o monte, E ele se preocupou com toda aquela multidão que estava com ele, porque provavelmente aquela multidão não estava há um dia, mas há vários dias ali acompanhando o Senhor Jesus. E aonde o Senhor Jesus ia, aquela multidão ia atrás, acompanhava ele. Tamanha era a fé daquelas pessoas, nos milagres que o Senhor Jesus estava operando. Então, o Senhor Jesus se preocupou com aquelas vidas que estavam ali, provavelmente há muitos dias ali com ele, e sem se alimentar, e sem ter o alimento. Então ali o Senhor Jesus opera o milagre da multiplicação. Amém? Ali o Senhor Jesus mostrou quem ele era verdadeiramente, e que só ele, o Filho de Deus, poderia operar o milagre da multiplicação. E quanto mais ali os discípulos ali dividiam o pão, maior ele se multiplicava. Ou seja, como diz a própria palavra, dar e se vos será dado, boa metade, recudida e transbordante. Assim diz a palavra. Então assim é na nossa vida. A partir do momento que nós tomamos a decisão, nós temos uma ação. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é condicionada à nossa ação, como oração. Para que o milagre aconteça, eu preciso orar. Oração, orar mais ação. Então existe uma ação para que o milagre aconteça. Amém? E aquela multidão, ela também teve uma ação de estar ali aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Essa multidão, ela creu. Então o Senhor Jesus, ele veio e operou um milagre e saciou a fome daqueles que estavam, famintos. A fome, tanto espiritual, que eles estavam ali se saciando com a palavra, com a mensagem de Jesus, como a fome física, porque ali o Senhor Jesus alimentou eles, tanto espiritualmente com a palavra, como fisicamente, porque aquele povo estava com fome. E aí ali o Senhor operou a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Glória a Deus. E é assim que o Senhor faz na nossa vida também. Ele multiplica. Então, quando nós buscamos a face dele, quando nós cremos nele, o Senhor ele opera a multiplicação na nossa vida, E essa multiplicação ela é tanto espiritual quanto física. Porque o Senhor, ele tem o melhor para os seus. O Senhor, ele se preocupa conosco. Amém? Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós necessitamos, assim como este povo.
Ele sabia do que aquele povo necessitava no momento. Aquele povo estava sendo alimentado espiritualmente com a palavra, mas aquele povo precisava se alimentar fisicamente. Porque aquele povo estava cansado, estava com fome. E ali o Senhor Jesus se preocupou com aquele povo, né? E ali o Senhor alimentou aqueles que estavam famintos. O Senhor trouxe o alimento, tanto físico, né, quanto espiritual. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele traz o alimento aqui, através da mensagem, através da palavra. Mas Ele também não deixa nos faltar o alimento físico. Amém? Basta que a gente creia, basta que a gente ore, basta que a gente busque a face do Senhor e Ele não deixará nos faltar nada. Ele não deixará nos faltar o alimento ao qual nós necessitamos, porque o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre as nossas necessidades. Diz ali, e quando estavam saciados, ou seja, quando eles estavam cheios, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então o Senhor, Ele multiplica na nossa vida de tal forma que sobra para que a gente possa dar para os demais. Então o Senhor, nada Ele faz, Ele não opera um milagre na nossa vida que não sobre. É para nós e é para nossa família e é para todos os que estão ao nosso redor. Porque quando o Senhor Jesus Ele vem sobre a nossa vida é para transbordar. É para transbordar um milagre, seja ele espiritual ou seja ele físico. Porque o Senhor, Ele vem na nossa vida para fazer a diferença. Ele vem na nossa vida para multiplicar, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja na nossa finança. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor Jesus vem para multiplicar. Como Ele operou um milagre aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Medita nessa palavra. Curte e compartilha. E amanhã é domingo, nós voltaremos com um estudo, dando continuidade ao Evangelho de João. Amém? E lembre-se, você é muito especial para Deus.